Slava Ukraini, bem-vindos ao Sem Filtro. Eu sou Darina Takashunko. 1418 dias, o mito soviético se desfaz diante da realidade ucraniana. Putin quer uma guerra eterna desde 2014 e Washington sonha com uma paz próxima, apesar do Oreshnik. A verdade nua e crua. A guerra é um estado normal para Putin e só vai acabar quando ele não puder mais continuar matando. Ative o sininho e não perca nenhum detalhe da resistência ucraniana, real e sem filtros. Quando chegará o fim da Rússia? Sua própria guerra e jogo político sujo a levam à sua própria destruição. Mas será que isso é possível? Hoje voltamos a um número que carrega todo o peso da história soviética, até mesmo da russa. Também, 1418 dias? 1418 dias. O mito soviético se quebra diante da realidade ucraniana. Esse é o tempo exato que durou a guerra no território da União Soviética, desde a invasão nazista até a capitulação de Berlim. Um número que virou mito, epopeia sagrada, um elemento quase religioso da identidade imperial russa. Era repetido nos discursos de Brezhnev, estudado nas escolas. Ficou gravado na memória coletiva como sinônimo de sacrifício supremo e vitória absoluta. Hoje, a guerra de agressão russa contra a Ucrânia já superou esses 1418 dias. E aqui está a verdade brutal que quebra todo o paralelismo. Após 1418 dias contra os nazistas, Berlim caiu. Após 1418 dias de guerra russa contra a Ucrânia, a Rússia não conseguiu nenhum resultado estratégico decisivo, nenhuma vitória esmagadora, nenhum final épico. Apenas uma guerra de desgaste interminável, destruição massiva de cidades e infraestrutura e dezenas de milhares de mortos. Essa guerra não começou em 2022, ela já dura desde 2014. É preciso dizer sem rodeios, a agressão russa não começou em 24 de fevereiro de 2022. Ela começou em fevereiro de 2014, quando os primeiros grupos de sabotagem enviados por Moscou cruzaram a fronteira, anexaram a Crimeia e acenderam a guerra no Donbass. Mais de uma década de conflito contínuo. Hoje, os combates mais intensos continuam exatamente nas mesmas regiões onde a Rússia iniciou sua ofensiva há 11 anos. A Rússia lança ataques massivos de mísseis contra a infraestrutura energética ucraniana em pleno inverno, o mais frio. A Ucrânia responde com ataques precisos a refinarias, depósitos e alvos militares dentro da Rússia. Mas o ponto de ruptura que Moscou prometia desde o primeiro dia nunca chegou. Para Putin, a guerra já não é um meio, é um estado permanente. Como reconheceram até mesmo analistas russos próximos ao Kremlin, como Fyodor Lukyanov, em Kriemis. Para a liderança russa, a guerra deixou de ser um instrumento e se tornou o estado natural de existência do regime. Em tempos de paz, a Rússia perdeu a competição global e se transformou em satélite econômico da China. Não pode rivalizar com o Ocidente, nem em tecnologia, nem em qualidade de vida. Mas em tempos de guerra, a Rússia volta a ser relevante, indispensável, capaz de chantagear, pressionar, negociar a partir da força. A guerra prolongada justifica a repressão interna, alimenta o mito imperial e mantém o país no centro do tabuleiro geopolítico. Por isso, uma paz rápida mediante a capitulação da Ucrânia não seria o fim da violência. Seria apenas o começo de novas agressões, novas frentes. Novas ameaças? A Rússia acaba de cruzar uma linha vermelha. O míssil Oreshnik, com capacidade nuclear, atingiu Lviv, a poucos passos da fronteira polonesa e da OTAN. Nas últimas semanas, a Rússia deu mais um passo. Lançou o míssil balístico Oreshnik, capaz de carregar ogivas nucleares, contra a região de Lviv, bem ao lado da fronteira com a Polônia e a OTAN. Uma escalada deliberada, um recado direto para toda a Aliança Atlântica. Estamos aqui, bem teto. Acho que essa é uma mensagem clara, tanto para Trump quanto para Macron. E para os líderes europeus, porque na prática o ataque aconteceu no limite da União Europeia. E um míssil desse tipo pode alcançar as capitais europeias em 6 ou 7 minutos. Hoje eu tô realmente abalado, entendem?
quando contra uma cidade linda, uma capital cultural, se dispara um Oreshnik. Bom, me desculpem, mas isso já ultrapassa todos os limites do bom senso. Aqui o alarme toca imediatamente, literalmente em poucos minutos, e depois vem impactos muito fortes. Graças a Deus não há vítimas. Ninguém morreu, sim, houve destruição de infraestrutura. Crítica. Na sessão do Conselho de Segurança da ONU, convocada por insistência da Ucrânia. Como ninguém mais parecia estar com pressa, a deputada federal Tammy Bruce condenou o ataque, mas imediatamente. Ele acrescentou que, graças à liderança do presidente Trump, a gente está mais perto do que nunca de um acordo para pôr fim à guerra. Mais perto? A Rússia está destruindo a energia ucraniana no pior momento do inverno, e Washington responde com esperança em negociações. Até aquele momento, nem Trump, nem Marco Rubio, nem nenhum alto funcionário havia mencionado publicamente essa escalada nuclear possível. Silêncio total. Só a pressão ucraniana forçou a declaração pública. A Rússia lançou novos ataques contra a Ucrânia, incluindo o uso de seu míssil balístico Oreshnik, com capacidade nuclear, direcionado a uma área da Ucrânia próxima à fronteira com a Polônia e a OTAN. Isso constitui mais uma escalada perigosa e inexplicável desta guerra, mesmo enquanto os Estados Unidos trabalham de forma urgente com Kiev e outros parceiros e Moscou para encerrar o conflito por meio de um acordo negociado. Enquanto isso, diplomatas americanos repetem que o caminho para a paz ficou mais curto. Putin segue a mesma tática de sempre. Não rompe pessoalmente com Trump, está disposto a atender o telefone, manda recados, mas ao mesmo tempo intensifica bombardeios, ameaças e destruição. Para a cultura política russa, negociações não são o caminho para a paz, são sinal de fraqueza do adversário. É preciso apertar mais, destruir mais, matar mais. Resultado concreto dessa estratégia. Os Estados Unidos já não doam armas para a Ucrânia, só as vendem com dinheiro americano. Os bilhões em ativos russos congelados continuam intactos porque poderiam arruinar o plano de paz. Os aliados se dividem e é preciso continuar bajulando Trump para que ele não se incline totalmente para o lado de Putin. Cada contato, cada visita de emissários próximos a Trump, incluindo possíveis viagens a Moscou, legitima o agressor e lhe dá tempo para ganhar mais pelo cansaço. Se ainda não fez isso, compartilhe este conteúdo. E me deixe um comentário aqui embaixo do vídeo dizendo o que você pensa sobre a agressão russa e os temas deste programa. Ultimamente, Trump repete que Zelensky não quer a paz. Essa acusação não resiste à menor análise. Trump acusa Zelensky, mas os fatos mostram quem realmente bloqueia a paz. Ultimamente, Trump repete que Zelensky não quer a paz. Essa acusação não se sustenta, nem a análise mais superficial. A Ucrânia já declarou publicamente várias vezes que está disposta a negociar. A Rússia, por outro lado, não apresentou nenhuma proposta concreta e séria e continua atacando infraestrutura civil e energética. Não existe nenhum acordo de paz real sobre a mesa que Zelensky esteja rejeitando. O que existem são ideias vagas, rascunhos, pensados mais para o público interno dos Estados Unidos do que para resolver o conflito. Enquanto isso, o agressor não demonstra vontade de parar. E a vítima é pressionada a ser flexível. Essa fórmula já fracassou antes e só reforça a impunidade do Kremlin. De que paz estamos falando? De uma paz sem retirada russa? Sem garantias de segurança? Sem justiça? Isso não é paz. É uma pausa tática, antes da próxima agressão. Na verdade, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, respondeu diretamente às acusações de Donald Trump contra Volodymyr Zelensky, esclarecendo na rede social X que foi a Rússia, e não a Ucrânia, quem rejeitou o plano de paz elaborado pelos Estados Unidos. Segundo Tusk, a única resposta russa às propostas dos Estados Unidos foi intensificar os ataques com mísseis contra cidades ucranianas. Por isso, a solução passa por aumentar a pressão sobre Moscou. 1.418 dias não são o limite para Putin. São uma oportunidade histórica para o mundo livre. A verdade nua e crua. A guerra é o estado normal de Putin e só vai acabar quando ele não puder mais continuar matando.
Pela lógica do Kremlin, esses 1.418 dias não são uma derrota, não são um fracasso, nem sequer um ponto de inflexão. São apenas o começo de um longo processo destinado a desmontar, em que a Rússia só pode impor sua vontade quando o mundo está em guerra. A mensagem perigosa já foi recebida em Moscou. A violência abre portas diplomáticas. A negociação sem punição real fortalece o agressor. Mas a Ucrânia e o mundo livre têm a verdadeira resposta. Essa guerra terminará quando a Rússia perder a capacidade material e humana para continuá-la. Isso exige uma pressão econômica real e severa, a destruição efetiva do setor petrolífero e energético russo, sanções que prejudiquem de fato as exportações, confisco de ativos congelados, bloqueio e apreensão de navios russos e isolamento político total. Sem palavras bonitas, sem gestos simbólicos, sem aplausos. Estes 1.418 dias são uma oportunidade de enfraquecer irreversivelmente a economia de guerra russa, de quebrar o mito da invencibilidade e de reduzir o fluxo de mercenários dispostos a matar por dinheiro. Só então poderemos realmente falar sobre o início do fim. A guerra não vai acabar porque a Rússia vai se cansar, vai acabar quando ela não puder mais continuá-la. Esse é o verdadeiro desafio. E essa é a responsabilidade histórica do mundo livre. Obrigado por nos acompanhar no Sem Filtros. Você esteve com Darinha Takenchenko. Continuamos analisando a guerra sem propaganda, sem medo, sem filtros nem distorções. Glória à Ucrânia!